Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 5 de julho. Hoje a igreja celebra Santo Antônio Maria Zacarias. Ele foi o fundador da congregação dos Barnabitas e viveu de 1502 a 1539. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem sentado na coletoria de impostos, e seu nome era Mateus. E Jesus disse: "Vem e segue-me." Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava em a casa de Mateus para um jantar, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram sentar-se à mesa com Jesus e com seus discípulos. Então, os mestres da lei perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus escutou a pergunta e respondeu-lhes: "Eu quero que vocês aprendam o que significa: quero a misericórdia e não o sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos refletindo sobre a palavra de Deus retirada do livro do profeta Amós, na primeira leitura de hoje, onde Amós vai aqui expor novamente os pecados do povo israelita, do povo de Deus, e principalmente alguns pecados que às vezes nós achamos que não é erro. Por exemplo, a desonestidade, daqueles que roubam nas balanças, daqueles que roubam nas medidas, daqueles que exploram o trabalho dos mais fracos. É a profecia de Amós hoje que está expondo, colocando às claras os pecados do povo e que Deus pedirá contas. Às vezes nós podemos estar tão acostumados numa cultura de corrupção e desonestidade que a gente pensa que é normal fazer isso, que a gente pensa que é normal, que é natural, mas isso fere a lógica da ética, isso fere a moral. Por isso hoje Amós está colocando aqui diante do povo de Deus seus pecados e dizer: vocês ficam tão ansiosos por passar o sábado, o dia santo, perguntando: mas que dia que vai acabar esse dia litúrgico de descanso para que a gente possa explorar o preço das coisas? Até a religião também é instrumentalizada para ganhar dinheiro, para também viver a desonestidade. Por isso, diz Amós: o Senhor pedirá contas à conduta de Israel. Cada um e cada uma será julgado pelas suas ações. Cada um e cada uma será julgado de acordo com seus comportamentos. Por isso, Amós é o grande profeta social, o grande profeta que vai colocar às claras o pecado social do povo de Deus. E por isso, muitas vezes, ele não é bem visto pelas comunidades cristãs, pelas igrejas cristãs, porque ele é tido como um profeta político, um profeta que toca as questões sociais, que trabalha as relações sociais, que trabalha também os pecados sociais. Isso é a palavra de Deus também para nós. Já o Evangelho nós encontramos uma literatura vocacional. Jesus está passando, Jesus está caminhando, e no seu caminhar ele encontra um homem sentado na coletoria de impostos. Ele não estava à toa, ele estava trabalhando, ele estava preocupado em ganhar o seu dinheiro. Inclusive ele era mal visto pelo seu povo, porque os cobradores de impostos eram tidos como impuros e pecadores, desonestos, porque eles cobravam mais do que devia, eram desonestos.
E geralmente quem trabalha com essa questão de impostos, quem administra dinheiro, geralmente tem a fama de ser desonesto, de ser ladrão. Às vezes a pessoa nem é, mas recebe a fama. E Jesus olha então para aquele que segundo a lei é pecador, que segundo os costumes de Israel é um homem pecador, um traidor, porque ele cobra imposto para um reino estrangeiro que está explorando as forças do seu país, está ganhando dinheiro em cima do sangue e da carne de outros. Por isso ele é mal visto, ele é tido como cobrador de impostos e pecador também. E Jesus vai olhar esse homem com carinho e vai dizer: segue-me. Ele deixou tudo. Ele deixou sua coletoria de impostos, onde ele ganhava o seu dinheiro, honesto ou desonestamente, não sei, mas ele deixou. Ele foi capaz de ressignificar a sua experiência de vida. Ele foi capaz de ressignificar os valores da sua vida. E isso para ele foi tão grandioso, foi um acontecimento tão profundo e grandioso, que ele resolveu dar um jantar em sua casa em homenagem a Jesus. E ali estava Jesus, ali estavam os discípulos, mas também ali estavam outros cobradores de impostos e também, tido então pela lei, pecadores, e estão sentados à mesa com Jesus e seus discípulos. Mas os pecadores não sentavam à mesa de um mestre. As pessoas desonestas e com má fama não eram convidadas a sentar à mesa com as pessoas chamadas íntegras, puras, santas, os mestres. Mas Jesus acolhe a todos. Jesus acolhe a pessoa não para que ela permaneça no seu erro, mas Jesus acolhe a pessoa para curá-la, para perdoá-la. Por isso a pergunta que os mestres da lei farão aos discípulos é: por que o vosso mestre come com cobradores de impostos e também pecadores? Eles não têm coragem de fazer essa pergunta para Jesus, mas eles fazem aos discípulos. Mas Jesus escutou, e ao escutar então Jesus vai dar a resposta. Não são as pessoas sãs, não são as pessoas, isso mesmo, não são as pessoas sãs que necessitam de médico, mas as pessoas enfermas. Por isso eu quero que vocês compreendam uma coisa: quero misericórdia e não sacrifício. Os sacrifícios são importantes, diz Jesus, mas eles não são mais importantes do que a misericórdia. Quero a misericórdia e não sacrifícios. E digo mais, diz ele: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores. Mas não para que eles permaneçam nos seus pecados, mas que se convertam e vivam. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus traz grandes ensinamentos para mim e para você, que às vezes nós temos muitas dificuldades de aprender, porque às vezes temos o coração preconceituoso, às vezes temos o coração excludente, às vezes participamos também de ideologias muito puritanas, e com isso nós criamos um muro que nos distingue das pessoas, que nos separa das pessoas, e passamos a julgá-las. Mas cada um de nós tem sua fraqueza, cada um de nós tem seu pecado. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E é mais fácil acusar o pecado do outro do que acusar o nosso pecado. Hoje o grande ensinamento de Jesus é: quero a misericórdia e não o sacrifício. E eu vim chamar os pecadores e não os justos, para que eles se convertam e vivam. Que esta palavra de Deus ajude a mim e a você a progredirmos em nossa fé e a vivermos cada dia esse grande desafio de uma conversão permanente. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santo Antônio Maria Zacarias, rogai por nós, paz e bem.